Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67 98152 5079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVC HD. Hoje eu recebo o Pedro Provenzano, da Imobiliária Provenzano. Pedro, obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado eu, doutor. É uma gratidão estar aqui. Obrigado por receber nessa casa, né, que informa tantas pessoas e faz a gente ser honrado estar aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Vamos conhecer um pouco mais a tua história e dos teus negócios, Pedro. Pedro, você nasceu em Três Lagoas e é de uma família de origem simples, né? Como é que foi o teu começo? Começou a trabalhar cedo? Como é que foi? Eu sou nascido e criado aqui, né? Então, a minha família realmente vem de família simples. Meu avô era professor, minha mãe professora, né? Meu pai trabalhou muitos anos, né, ali na estação da Engenheiro Souza Dias, né, na usina Jupiá, a usina hidrelétrica Jupiá. Eu chamo ele, né, de um profissional mecânico, né, mas ele fala que é barrageiro. Carinhosamente ele chama. E a nossa trajetória sempre foi de muito esforço, muito trabalho, dedicação, né. Eu comecei muito cedo, né, no trabalho. Eu comecei aos meus 14 anos, fiz em, né, muitas profissões. Fazia de tudo. De tudo. Estou falando o praticamente famoso funcionário bombril, né? Então, para a gente chegar onde a gente chegamos, né, a gente teve que passar aí um pouquinho de aflição, no sentido de aprender, de entender como funciona a vida. E nessa situação eu trabalhei como feirante já, né? Então, a feira eu sempre ouço falar que a feira ajuda na comunicação, né? Muito. Ajuda onde você ficar despojado. É onde você fala, né? Você oferece os produtos, você faz amizade, né? Tem um carinho muito grande, né, pela feira. Eu trabalhei, né? Pouquíssimos tempo, mas trabalhei, né? Com a feira. Fui ajudante também, né? Na área da construção civil, né? Fui office boy, né? Ajudante de jardineiro, o que mais? Ajudei a dar aula, né? Minha mãe, quando a gente morou... Tinha que correr atrás, né, Pedro? Tinha que correr atrás, né? Então a gente teve um período que meu pai ficou desempregado, aqui em Três Lagoas, ele ficou praticamente 6 meses, né? Numa situação bem complexa, em 2000 e... hora dito aí, 2008, mais ou menos, né? 2008, 2009, na verdade, 2006, 2007. E esse tempo foi bem complicado, né? Que ele teve que ir embora da cidade. A gente foi morar em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E ali eu tive que também, para compor a renda, né, juntar, né, ajudar dentro de casa. E é onde a gente aprendeu, onde eu, né, praticamente eu aprendi a mexer com venda, porque ali eu comecei a trabalhar bastante, né, na saída de atendimento ao público. Então foi aonde eu falo que eu tive a experiência, o contato com as pessoas. Porque trabalhar com venda é você ter contato com o ser humano, né? Ter contato com pessoas, né? É você entender quem é que você está atendendo, né? Porque você precisa ajudá-lo, né? E fazer com que a vida dele, né? O que vai ser construído, você vai participar. Como é que surgiu o setor imobiliário na sua vida? O teu primeiro contato, assim, como é que foi? Na verdade, doutor, foi... Chamo-se do doutor porque você é grande amigo. Fica à vontade, pode me chamar de André. Doutor André. Na verdade, foi algo que Deus colocou para mim. Eu sempre digo isso, né? Eu tinha praticamente 18, completando 19 anos, né? Dando 18 anos para 19. E eu aprendi essa profissão como office boy. Eu entrei, né, praticamente para levar a documentação, né, o atendimento ao recado da empresa. E aquilo, né, eu comecei a ver, né,
que era uma área muito próspera, né? Uma área pujante, uma área que tinha atendimento a pessoas, que já era o que eu gostava de fazer, né? Se identificou ali. Me identifiquei, eu sempre gostei de falar com pessoas, né? Então, assim, fui vendo que era algo que trazia, que construía, né? Para os profissionais que me acolheram. Eu digo que eu tive bons professores, né? Mestres, né? Nessa área. Então, assim, eu devo muito a essas pessoas, né? Então, essas pessoas me ajudaram de uma certa forma, porque é onde eu consegui identificar realmente o que eu gostaria para minha vida. Eu sempre dizia o seguinte, eu falava uma coisa, eu nunca vou aceitar, né? No sentido, aquilo que era proposto já para mim, no sentido de ser simples, né? Não que eu falo que isso é o contrário, que não pode, nada disso. Mas a gente tem que ter sempre, né, a vontade de crescer, a vontade de subir, né, a vontade de subir os degraus da vida. Então aquilo foi mexendo comigo, vendo as pessoas, né, que trabalhavam comigo, a forma que eles trabalhavam no sentido de expor, e também pela educação, pela postura, aquilo foi mexendo comigo. E daí a gente, né, eu entrei em 2007, mercado imobiliário bem dito. 2008 eu já estava tirando a minha carteira, né, de transações de imóveis, né, carteira que hoje a gente é afiliado à autarquia do CRES, aqui do Mato Grosso do Sul. E de lá para cá eu já passei para o setor, né, de locação, setor de vendas, fui crescendo, fui entendendo como funciona o mercado no sentido, né, da construção, né, da compra, da venda, né, da administração de imóveis, que eu sempre brinco que é administrar problema, né? Na verdade, o relacionamento de locador-locatário, a gente ajuda né, a resolver os problemas. Então, a imobiliária serve para isso, intermediar. E aí a gente, assim, eu tinha para mim, né, que era algo que ia mexer com a minha vida, que eu ia construir, né, a minha vida através do mercado imobiliário. E eu não estava errado, né? Hoje nós estamos aí praticamente, eu estou quase 15 anos no mercado, né? E trago para mim, né, que foi muito importante a escola, né, da vida, o aprendizado, porque eu nunca queimei etapa, né? Eu sempre digo isso. Então eu comecei office boy, eu entendi o que eu estava fazendo, para que eu estava sendo contratado, né? Depois eu fui para a área da recepção, na área de atender o cliente, né? Quem é você, o que eu posso fazer, né? Sempre levei a sério a vida, né? Então isso é um aspecto que eu acho que é positivo para que a gente vá, né, à frente. Pedro, mas assim, você era muito jovem quando você teve um clique na sua cabeça, não sei se isso foi nascendo, né? O que vem à cabeça quando você decide montar o teu negócio? Você estava trabalhando com os professores, como você falou, né? De repente você fala, eu vou montar o meu negócio, a minha imobiliária, né? Uhum. O que veio naquele momento à sua cabeça e quais foram os principais desafios aí nesse início? Doutor, eu falo o seguinte, os cabelos brancos já estão aparecendo. Então, assim, a trajetória, né, até chegar hoje, Provenzano Imóveis, nós estamos quase 10 anos de empresa já, durou, né, até aqui, porque a gente foi bastante resiliente, né, persistente. Eu acho que a gente precisa ser resiliente com tudo que a gente faz, né? A gente traz propósitos para a nossa vida e a gente precisa ir afinco nisso. Então, o que aconteceu? Eu tinha acabado de casar, né, em 2012, né? E aí aquela situação toda, o mercado ainda estava, né, bastante competitivo, bastante aquecido em 2012 e 2013, depois 2014, 15 até 17 a gente teve a crise, né, política social, a gente sabe disso. Mas aquele período de 2012 eu já tinha praticamente aí uns 5, 6 anos de profissão, sabendo como funcionava, né, sabendo como que o mercado, né, era próspero e reagia. Aí minha esposa me deu, né, grande força. Eu sempre falava para ela, olha, eu tenho vontade de ter alguma coisa, eu tenho vontade de montar alguma coisa, eu tenho vontade, né, de ajudar mais, né, abrir mais o leque da minha vida. Chega um momento que naturalmente esse dia chega e você começar a pensar onde é o negócio. E esse dia chegou assim muito rápido, né? Então, assim, nós pensamos, calculamos, colocamos na ponta do lápis o que né, teria que ser feito, o que precisava. Dá um friozinho na barriga, não? Tá? Até hoje. Até hoje.
E aí, né, com muita, né, eu costumo dizer, né, que a gente é evangélico, a gente ora, a gente, né, busca Deus e busca entender primeiro, né, o mercado. A gente é sonho, mas não é alucinado, né? Então a gente sonha e a gente coloca, né, um propósito de fazer. E aí deu certo, né? A gente começou, né, com muito esforço. Nós começamos uma empresa pequena, nós começamos que era a empresa, para você ter uma ideia, dentro da empresa em si, todos os móveis eram alugados. Olha só, até os móveis. Todos os móveis eram alugados. Eu aluguei um salão, né, com tudo dentro. Para não dizer que eu não tinha nada, doutor, assim, né, começando, eu tinha um computador, eu tinha um notebook, né, que eu já tinha adquirido do meu trabalho. Mas começamos com a cara e a coragem, né, com a fé e a resiliência, que eu vou usar muito essa palavra, porque vem muita, né, dificuldade e vem muito para bater na gente, para fazer a gente parar. E você começou, se a gente for analisar, você falou que começou ali 2012, 2013, né? Sim. Num momento ali de transição, com a cidade ainda, pelo que eu lembro, já tinha recém-inaugurado a outra unidade da Eldorado. Sim. Né? A UFN3 a todo vapor, mas a partir dali a UFN3 começa a desacelerar, né? Então, Exatamente. qual era o cenário no momento que você abriu e você pegou essa transição? Como é que foi? Então, o cenário, se a gente for olhar, né, o cenário que eu iniciei as atividades da Provenza Imóveis, era um cenário totalmente sugestivo para não começar, né, para não iniciar. Né? A gente tinha quase, né, saindo já, né, do mercado, né, aquele boom que a gente teve em 2010 até 2013, e a gente já estava entrando, justamente como o senhor falou aí, né, numa situação que a empresa Eldorado já estava praticamente, né, finalizando a obra dela praticamente. Em 2014 ela finalizou, mas a gente estava tendo um momento bem complicado. A gente tinha a questão do impeachment, a gente tinha a questão, né, social também, né, e também econômico, aonde a gente passou anos bem complexos, né, bem complicados aí. De 2013, quem é corretor de imóveis, quem é empresário, até mesmo lá que aquele período, então, que você estava como funcionário, te deixou eufórico, animado, mas na hora que você foi montar, era um cenário que já começava a se desenhar com dificuldade. Era um outro Pedro que estava se levantando, né? Um Pedro dono agora, a gente brinca, né? Um provenzano que estava iniciando as atividades num momento diferente de quando fui funcionário, né? Então, assim, bastante complexo. E aí eu digo para o senhor que realmente é luta, porque quando a gente começou, né, a queda no número de vendas também foi bastante, né? A gente teve aí móveis parados aí até agora, o ano passado, 2020, a gente tinha imóveis aí de 1, 2 anos, né, na prateleira aí, né, para ser vendido. E isso fez com que... Mas isso me deu motivação para mim crescer, para mim ir para frente, sabe? A gente nunca pode voltar para trás. Então, isso me fez jogar para frente e trabalhar. Pedro, você hoje a Provenzano, ela, como você falou, tá 10 anos mais ou menos, quase 10 anos? Quase 10 anos. Quase 10 anos. 2023. Você atua com locação e compra e venda também, né? Hoje estão com quantas pessoas estão lá hoje, a equipe mais ou menos? Hoje nós estamos em quase 10 pessoas, né? Quase 10 pessoas, né? Hoje nós temos aí uma divisão dentro da empresa, tanto da parte de locação quanto de venda. Né? E eu vou perguntar justamente da venda, né? Como é que está esse mercado de compra e venda atualmente, né? E quais são os produtos mais procurados hoje? Justamente, doutor, é o seguinte, aí esse ano... Eu vou falar, Fernando, você já fica atento aí, viu? O Fernando tá com a reserva boa aí já para já deixa no jeito aí, Fernando. Dá a dica já. No final aqui a gente vai passar aí. Essa pergunta eu fiz para ele, mas vamos lá. É assim, ó, o mercado imobiliário, tá? A gente conversa, né, com N pessoas aí, né? Ele hoje é um mercado bastante, né, agressivo. Né? O momento ele está agressivo. As vendas estão bastante, né, deslanchou legal, aquecido. É um mercado que hoje praticamente nós não temos alguns produtos mais para vender, diferente do que nós conversamos em 2013, 2012. Então tem tipo de imóvel que a pessoa chega para procurar e você fala que já não temos mais para mostrar, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, o mercado, né, do verde e amarelo, ele é um mercado que já começa a faltar produto.
Que é uma casa de 2 quartos. Que é a casa de 2 quartos, uma casa aí na média até de 60 metros quadrados. Né? Ah, tá. Que engloba o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Tá. E é um mercado que já começa a faltar. Né? Por quê? Porque hoje encareceu. Tá? Muitos lotes encareceram. Os imóveis, né, que a gente tinha aí baixas de preço, né, até 2 anos atrás, hoje já estão elevando os preços. Né? Então, nós temos 2 fatores aí que está... Por que o mercado está aquecido? Nós temos 2 fatores, né, elevando aí essa situação. A primeira situação, tá, é a questão mesmo da própria pandemia. Né? Nós estamos em pandemia ainda, e eu me lembro que o ano passado eu dei uma entrevista também falando sobre o mercado, né, mercado imobiliário, né, dentro da pandemia. Né? Então, assim, foi bem sugestivo. Nós estávamos entrando em 2020 e eu disse, olha... O mercado tem tendência de crescer 10% até 20%, 30%, dependendo. E não foi para menos. 2021 superou, né, as vendas aí. Para qualquer corretor, empresário, sabe que a demanda foi muito alta. Mesmo tanto os imóveis como o preço do material de construção subindo, talvez o fator taxa de juro baixa, que é um financiamento mais atrativo... Não brecou as vendas. Não brecou as vendas. Justamente porque, como nós temos a questão da pandemia, que muitas pessoas, né, vieram a trabalhar hoje, a gente brinca que é o home office, né? Então, hoje o home office ele virou um trabalho mesmo, é uma tendência para o futuro. Né? É uma coisa que a gente já se pensa. Então, muitas pessoas em home office, muitas pessoas dentro dos seus lares. Então, fez com que a dona de casa, né, o pai de família visse que a casa era menor e precisava de um espaço maior, ou precisava ter uma sala para atender esse escritório, né, para que ele trabalhasse. E isso, né, são alguns detalhes. Infelizmente, né, elevou muito o número de divórcios, né? Também o número de famílias, né, sendo geradas aí também foi constante, não parou, né? Número de bebês, né? Quer dizer, a população continuou vivendo normal, né? Só que teve um atrativo maior. As pessoas estão passando mais tempo em casa. As pessoas estão mais dentro de casa hoje. Então, hoje, tudo que você vai fazer, você está na palma da sua mão. Você consegue comprar, você consegue vender, você consegue pagar, né? Você consegue negociar. Existe, né? O senhor sabe, hoje, teleconferências, né? Você faz hoje uma entrevista, você faz uma videoconferência dentro do tribunal, até pelo celular. Então, as pessoas começaram a passar mais tempo dentro dos imóveis. Esse é um ponto. O segundo ponto que fez com que elevasse o número de vendas e já começa a aquecer os valores é porque justamente o que o senhor acabou de dizer, o material de construção subiu muito. Né? Então, como tudo subiu, e não é só no Brasil, não é só na nossa cidade, é mundial, né? A nível mundial, hoje você tem aí o ferro com quase 30%, 40% de elevação de valor. Você tem o bloco, você tem o cimento, você tem os materiais básicos da construção muito caro, né, em vista do que era. Então, esse imóvel desse perfil que você acabou de falar é um que já está faltando. Tem algum outro setor que tem uma procura interessante também atualmente? O médio alto padrão. O médio alto padrão também, tá? Começa... Casa em condomínio começa a ser sugestivo, tá? A procura de mais pessoas procurando imóveis prontos. A gente tinha uma tendência, antigamente, de dizer assim, é melhor construir do que comprar pronto. Isso é um jargão que vai mudar. É melhor comprar pronto do que construir, em vista do que nós estamos no cenário econômico atual. Tá? Então, com a elevação dos preços, com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, fez com que o valor do material, né, para ser construído acaba sendo um pouco mais caro, até 15%, dependendo, tá? Na hora de você comprar um imóvel pronto. Então, como os imóveis prontos estão sendo um pouco mais em conta, tem a tendência hoje de sair muito mais. Nós vamos falar um pouquinho do papel do corretor nessa relação, tá? Mas nós vamos falar isso depois do intervalo. RCN Negócios. Põe na TVC. Põe na TVC. Põe na TVC. Põe na TVC. Põe
Põe na TVC. Põe na TVC, que chegou muita novidade pra você. Comece o seu dia com informação na companhia de Ana Cristina Santos, no RCN Notícias, às 6:30 da manhã. Já às 11 da manhã, você fica por dentro das principais notícias de Três Lagoas e região, no TVC Agora, com Rude Vieira, transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM. O Esporte é Notícia no novo programa da TVC, RCN Esportes com Israel Espíndola, ao 12:30. O seu fim de tarde é na companhia de Tati Simon, no A Casa é Sua, agora em novo horário, 5 da tarde. O jornalismo policial agora está no horário nobre. As notícias da segurança pública de maneira leve e descontraída. 5:30 da tarde, no Pulseira de Prata. E tem muito mais. Entrevistas com grandes profissionais da medicina no Viver Melhor com o Dr. Rodrigo Lopes. A gente conversa também com os formadores de opinião de Três Lagoas e região no RCN Negócios, com André Milton, todo sábado, às 11 da manhã. Jornalismo, entretenimento e descontração do jeito que você gosta. Põe na TVC, muito mais de Três Lagoas pra você. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Você tá presente na vida da gente. A gente agradece com muitos presentes. Presente na sua vida. A promoção Presente na Sua Vida está bombando. O Grupo RCN já entregou R$10 mil em dinheiro vivo. Só no último sorteio do Dia dos Pais foram R$2.500 divididos em 5 sorteios de R$500. Agora no Dia do Cliente tem mais 5 sorteios de R$500. É isso mesmo. Dia 14 de setembro tem mais R$2.500 em dinheiro vivo para você cliente de Três Lagoas que acredita no nosso comércio local. Para concorrer, compre nas empresas participantes e exija o seu cupom. Retire seu cupom, deixa e concorra. Atacadão dos Sorvetes, Drogaria Sete Farma, Panorama Materiais de Construção, Cacá Variedades, Churrascaria Gramadão, Casa das Cores, Pet Shop Cat Dog, Postos BR Nikkei e Paraty, Cerealista Pelição, MS Churrasqueiras, Depósito de Gás Avenida, The Best Açaí, Estoque Materiais de Construção, RA Hidráulica, Encantada Premium, Depósito de Madeiras Jatobá. Promoção Presente na Sua Vida. Mais uma do Grupo RCN. A gente tá sempre presente. Presente na sua vida. RCN Negócios. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, conversando com o Pedro Provenzano, da Imobiliária Provenzano. Pedro, a gente falava sobre a compra e venda, essa relação, né? O que se espera, o que as partes esperam de um corretor quando eles estão comprando e vendendo um imóvel? É só você achar um comprador para quem tem um imóvel e um vendedor para quem procura um imóvel, ou tem muito mais além disso? Muito mais, muito mais. Eu sempre digo o seguinte, o corretor de imóveis, ele é um dos profissionais mais completos do mercado, né? Então ele precisa entender de mercado financeiro, ele precisa entender, né, de valores, ele não precisa ser especialista, mas ele precisa saber, né, o que passa dentro do mercado rural, né, no agronegócio, no industriário. Então o corretor, ele tem que ter, né, ciência do que ele está fazendo, primeira coisa, tá? Outra situação, nós, tá, somos pessoas e nós vendemos para pessoas. Nós negociamos, nós relacionamos com pessoas. Então, o corretor de imóveis, a primeira coisa que ele tem que saber, você não está falando com qualquer um, né?
Então, analise quem é o teu cliente. Saiba quem é o teu cliente, tanto de uma parte vendedora quanto da parte compradora. Você precisa entender isso. Primeira situação, né? Segunda coisa, se você já entendeu quem é o seu cliente, você precisa saber o que o seu cliente pode comprar. Quanto que o seu cliente pode vender. O que pode ser feito nesse imóvel para melhorar ele, para sair à venda. Então, o corretor ele precisa, né? Isso é uma consultoria. Ele precisa dar, né, essas diretrizes para a pessoa, né? Saber o que ela vai fazer, saber o que ela está, né, adquirindo. Outra situação, você não está vendendo, né? Eu sempre ouvi isso de um corretor muito famoso da cidade, né? E eu admiro muito. Você não está vendendo, não menosprezando outras profissões, né? Jamais. Você não está vendendo uma caneca. Você não está vendendo uma roupa. Você não está vendendo um sapato. Você vende patrimônio, né? O que é patrimônio? É onde você vai ter um legado, vai ser um lar, é a família sua. É onde você, né, abriga. Às vezes você reservou a boa parte do seu trabalho, da sua vida, para esse momento, né? Para esse momento, né? Então, assim, saiba o que você está fazendo, né? A gente tem hoje, de entradas de corretores no mercado, novos profissionais, muito, né? O número de novos colegas que estão entrando, né? Hoje o Cresce, eu sou delegado do Cresce também, né? Sou delegado setorial, e nós temos a média aí, por mês, né, de entrar em torno de 300 a 400 corretores novos no mercado, né? Então, a esse corretor já experiente, a esse corretor que está iniciando, eu sempre vou dizer, você está vendendo para pessoas. Tenha cuidado, tenha carinho, né, do relacionamento que você está criando com essa pessoa. Porque vender não é apenas vender. Vender é uma arte. E para ser uma arte, você precisa criar, né, uma ponte com esse cliente. Esse cliente acaba tendo confiança. Eu tenho clientes, doutor André, que quando vai comprar alguma coisa, ele me liga. Quando ele vai vender alguma coisa, ele também me dá um alô. Por quê? Porque o corretor, né, ele está numa posição de passar a informação do que realmente ele vai fazer, para ele não ter prejuízo. Até porque é a pessoa que vai ter o dom também de fazer essa intermediação e essa ponte, porque às vezes as partes conversando diretamente, uma palavra mal usada, se eu desvalorizo o imóvel do outro, às vezes o negócio não vai para frente por conta disso. Você acaba tendo prejuízo, né? E uma outra palavra que tem que nortear a vida do corretor, empatia. Você precisa se colocar no lugar desse cliente, né? Qual é o poder de aquisição do seu cliente? Ele pode comprar X. Então você venda X para ele. Não mostre, né? Vamos brincar aí, Y. Mostre para ele o que ele realmente pode, a capacidade dele. Intermedie, doutor. Intermediação de imóveis não é só assinar um documento. Vai muito além disso, né? A gente acaba virando psicólogo, né? Com todo respeito, todo carinho. A gente acaba ouvindo os problemas da pessoa. A gente acaba, né, sentando e demonstrando a lei. Você precisa estar, né, corroborado com a lei, você precisa entender a lei, você precisa saber, né? É um pouco aí do direito imobiliário, você tem que ter noção, você não precisa ser formado, né? Como o senhor é formado aí em direito e, né, tem o uso e o manuseio disso muito, muito bem feito. Mas assim, a gente precisa ter noção do que está fazendo. Sim, tá? Lógico. E locação? Tá aquecido? Quais são aí os perfis mais procurados também? É comercial? São condomínios? O que você me fala da locação? Locação também, né, na mesma proporção da venda, bastante aquecido. Então, 2021, mercado imobiliário, quando alguém fala bastante aquecido, né? A expressão que se usou no país, né, na locação, aquecido, na venda, aquecido, né? Então, assim, a gente tem um mercado bastante promissor. E aí a locação tem um outro, né, ponto que eu gostaria de deixar aqui claro, que já está sendo algo que, né, os meus colegas aí que devem estar assistindo vão concordar comigo, né? Já é algo que está sendo hoje difícil para nós, né? É uma situação de um desafio para a gente, porque a locação, principalmente, né, comercial e de médio e alto padrão, ela quase hoje não existe no mercado. De tanto que foi a demanda, né, dos anos 2020 agora para 2021. E é um mercado bastante promissor, né? Pessoas que têm feito hoje casas em condomínios fechados, né, para locação, ele não fica esse imóvel 15, 30 dias. É muito rápido, a facilidade da locação, né?
Então, hoje, imóveis, tanto para venda quanto locação, principalmente na questão comercial e principalmente na parte, né, médio e alto padrão, ele está hoje tendo uma alta procura, né? É um mercado que tem deslanchado. Então, E tem investidor que prefere o imóvel comercial do que o residencial para alugar, né? Sim. Por Sim. que isso, Pedro? Porque o imóvel comercial, ele tem alguns fatores muito positivos, tá? Que não é somente na questão de valores, mas também na questão do relacionamento com esse locatário, né? Por exemplo, um salão comercial hoje, você evita muitos problemas, tá? Em questão de manutenção, né? Em questão de... a relação de valores, né, que propriamente você tem a rentabilidade do locatário, ele consegue manter o valor do aluguel, ele consegue, né, fazer uma renovação. Então, esses detalhes são positivos na hora de uma pessoa construir um barracão, por exemplo. Na hora da pessoa construir uma sala menor, né, um prédio comercial. Então, a tendência hoje do comércio é isso. Ela evita um pouco mais, né, da manutenção. Então, uma pessoa que tem uma casa, né, locador, senhor locador, né, vamos brincar com o senhor locador, ele tem uma rentabilidade, mas ele precisa, né, fazer uma manutenção constante. E às vezes a manutenção, né, que de 3 em 3 meses o inquilino tá ligando, olha, estourou um cano, olha, fez isso, olha, aconteceu aquilo. Quem tá no imóvel comercial, ele não pode esperar porque é a vitrine dele, né? É a vitrine dele, é a exposição do trabalho dele. Aí ele acaba cuidando melhor do imóvel. Ele acaba cuidando melhor do imóvel. Ele acaba tendo a rentabilidade e ele consegue, com todo esse valor, né, adquirido, ele consegue manter, né, o imóvel. A gente acabou não falando num ponto aqui no início, né? A importância não só das pessoas que te guiaram, todos os seus professores, como você falou, mas da família também, né? Sim. E ao vivo aqui, nós acabamos de receber a Isadora está dizendo, oi, papai. Ah, minha lindeza. Oh, meu Deus. Eu saí de lá, né, agora há pouco, e ela chorando porque ela queria ir pra casa da amiguinha. Eu falei, filha, eu preciso de uma entrevista, mas o papai volta. Nós vamos sair junto. É meu bem maior. Tudo isso a gente é o que faz a gente essa resiliência que você falou, né? É o que faz eu estar aqui, é o que faz eu levantar todos os dias cedo, né? Ir pra batalha. Eu amo vocês, amo minhas duas meninas, eu tenho a Isabela e a Isadora, né? Eu digo que é as meninas que vão me infartar, no sentido bênção, né? Não no sentido mal. Porque cada dia eu aprendo com elas, né? E faço parte da vida delas. Sou aquele pai que levanta, tem que levar no médico, né? Tem que levar para tomar vacina. Eu participo, né? Para a escola, fazer a tarefa, eu gosto disso. Que entendeu? gostoso, que gostoso. E minha esposa, né? Que também minha sócia da Provenzano Imóveis, a Aline Provenzano, uma bênção na minha vida. Justamente a Provenzano iniciou na mente dela. Olha né? só. Deu um start lá. E aí, vamos criar empresa? Vamos. Eu sempre quis criar alguma coisa. Ah, vamos fazer então, uai. Porque a esposa ou o marido, muitas vezes nos negócios, é um que empurra o outro, justamente, né? Eu comecei, não, mas eu não tenho condições. Não, mas olha o mercado. Porque muita gente não gosta de trabalhar junto, né? Mas tem casos olha, doutor, de sucesso. eu vou ir para quase 10 anos. Eu tô conseguindo. Forte. E ela também, entendeu? Então, assim, ela me motivou e me motiva até hoje, né? Minha família em comum. Eu tenho uma mãe que tá ali sempre presente também, um pai, sogro, só isso, eu for falar de toda Coisa a família. Boa. Então já mando o meu abraço pra Aline, pra Isadora e pra Isabela também. Será dado. Ó, eu já vi corretores que preferem só fazer a intermediação da locação, ou seja, tem um imóvel, eu quero alugar um imóvel e eu tenho uma carteira de pessoas que querem, né, alugar também esse imóvel e eu aproximo as partes. Ó, tem esse imóvel pra te oferecer, pronto, fecha a locação. Mas não faz a administração, ou seja, não segue na relação entre inquilino e proprietário depois. Sim. Eu imagino porque é uma relação trabalhosa, não é fácil esse relacionamento, né? Qual que é o principal papel da imobiliária nesse relacionamento? Essa situação do corretor, do colega que inicia, né, um trabalho de locação, né, e aí é um trabalho também da mesma forma que vai ser feito a administração, porque uma coisa é você alugar e outra você administrar, né? Os dois dependem e demandam, né, mesmo esforço, mesmo trabalho, né? Exige do profissional. Deve ter aquilo, né? Sábado à noite, Pedro, quebrou meu cano. Muito. Muito.
a gente vai administrando legal, né? E para gerenciar tudo isso, né, eu sempre digo uma coisa. Uma palavra que eu levo também comigo, né? E eu sempre falo isso para meus clientes. E todas as vezes que eu sou ouvido por esse cliente, depois ele fala, olha, obrigado, porque é por aí mesmo o caminho. Então, assim, a gente tem que ter sempre o bom senso, né? A relação de locador-locatário, ela é um pouco mais delicada e complexa do que a venda. A venda você faz, né, a intermediação, negocia, tira todas as dúvidas, faz todos os detalhes, né, da parte vendedora, da parte, né, compradora e da parte em si da empresa que está intermediando. E ali eles, né, vão para frente, né, recebe a chave, a nova família, ali você faz um novo lar e os problemas que vão se achando, a pessoa vai, né, vai se cumprindo, salvo em questão de construtora, que ela dá uma garantia até 5 anos, né? Mas o papel do corretor termina na realização do negócio. Termina na realização do negócio. Agora, a questão da locação vai muito além, né? A função do corretor de imóveis vai terminar na hora que ele aluga o imóvel, entrega a chave, depois de feito vistoria, depois de feito contratos, acordos, ali termina a relação do corretor, se ele não for administrar. Então, dali para frente... Entreguei a chave, o contrato, seja feliz. Seja feliz, né? Agora, o corretor vai administrar, a empresa vai administrar, a Provenzano vai administrar. Aí a gente, né? Praticamente que a gente se torna parte do negócio, né? A gente se torna da família mesmo, né? A gente é englobado nas situações. Porque surge uma situação de um telhado que teve um problema lá, uma cumieira que às vezes deu uma trinca, choveu... Quando chove, né, eu brinco que é o dia do meu karma. Porque quando chove, a gente recebe muita ligação, né? Principalmente em Três Lagoas, que é uma região muito seca, né? E quando vem aquelas chuvas pesadas, né? E essas chuvas, elas não vêm de qualquer jeito, elas vêm com ventania, aquilo quebra a telha, né? Enfim. Então, assim, são alguns problemas que vão surgindo. Qual é a função da empresa? Qual é a função do corretor de imóveis nesse sentido? É intermediar. Né? Com bom senso, olha, o que aconteceu aqui? Molhou sua casa por quê? Porque destelhou a telha. Olha, isso não é uma obrigação do locador, né? O senhor locador, só estou comunicando, senhor, houve um problema lá, ele vai corrigir, né? E a pessoa fica feliz as duas partes. Não, destelhou porque estava solto a massa, o parafuso que não foi feito. Há uma análise, tem que ser feita uma análise de um profissional, não é só a nossa fala, né? Para corroborar a situação, você precisa, né, elencar o que você vai estar dizendo, você precisa trazer a nota do, né? Eu sempre digo assim, o seguinte, leve para o locador o problema e a solução ao mesmo tempo. Mas muitas vezes eu imagino que você tem que acabar funcionando meio que como um árbitro, um juiz. Porque apesar de ficar apesar de ficar a impressão que você tem lado, ou seja, que você tá pelo locador, quem te procurou foi o locatário, Sim. né? E tem hora que você tem que decidir, falar, opa, peraí, quem tem razão aqui é o fulano, e você tenta convencer e chamar o bom senso do outro lado. Sim, justamente porque o senhor usou uma expressão legal. A gente é um juiz, um árbitro, né? Nesse jogo, nesse bolão. Então, assim, qual é a tendência do corretor? Entender qual lado está errado, né? E qual lado precisa ser corrigido. Entendeu isso? Viu qual lado tem que ser feita a correção? Então vá de encontro com o problema, né, e traga a solução. No sentido de, olha, senhor locador, isso aqui é uma questão do senhor estrutural. Traga a lei. Tem um profissional que fez um orçamento. Porque muitas vezes, não só a gente... Por que o locador paga a gente? Né, vamos ser sinceros. Ele paga a gente para evitar problema. Ele paga a gente para ele não receber a ligação da meia-noite. É verdade. Quem vai receber nós, né? Então, eu não vou chegar no locador, eu recebi assim, tá aqui. Eu vou chegar nele, senhor locador, aconteceu isso, eu vou lá, eu vou saber os fatos, eu tenho um funcionário é isso que o teu cliente te espera, né? É isso que o meu cliente espera. Pandemia, quando foi decretada, quando começou e tal, aquele frio na barriga que deu lá no começo, deu também? Ou você tinha alguma pista de que o mercado poderia continuar bom? O que você imaginou e como é que foi de verdade? O primeiro, assim, ó, como eu disse, um profissional do mercado imobiliário, que é um profissional liberal, ele tem que estar, né, interagindo, né, no comum todo. Ele tem que saber o que está acontecendo na economia, ele tem que saber de notícia, ele tem que estar por dentro, né? E a primeira situação que me chamou a atenção, né, em relação à pandemia, quando veio, foi o mercado do agronegócio. Né? Porque o agronegócio, né, disparou.
A arroba do boi subiu, né? A gente vê aí Ela quase já vinha dobrou. de alta no fim da pandemia, antes da pandemia por conta de uma gripe suína na Ásia, e ela já emendou a pandemia. Já emendou na pandemia. E quase não, dobrou a arroba do boi, né? A saca do arroz, a saca do milho. Então, assim, e você percebeu que a exportação foi muito. E também a importação do mercado nacional. Então, peraí. Por quê? Né? O que acontece? O que está favorecendo? O consumo, né? E é justamente o que, às vezes, vai gerar lá nas tabelinhas, naqueles índices que vai nortear a vida da gente. INPC, INPCA, IGPM, a taxa Selic. Então, esses pontos que foram aparecendo, principalmente no agronegócio e no mercado industriário, já chamou a minha atenção. Falei, opa, então o mercado imobiliário também vai ser bacana, né? O mercado imobiliário também vai ser legal. Apesar de todo o mundo se fechando, todo mundo parando, você imaginou que ia... Eu imaginei que na crise ia haver uma grande oportunidade. Tá. Né? Houve uma crise? Houve. Né? Para alguns pequenos comércios. Né? Alguns por, né, vamos lá, determinadas decisões governamentais. Mas, de um modo geral, todas as esferas cresceram. Você não pode falar que caiu. Né? Posso concordar com o restaurante, o dono do hotel, né, que foi mais afligido por isso. Né? O dono de uma empresa que mexe com eventos. Então, assim, mas no geral, quem mexe hoje, né, as grandes bases que sustentam o mercado, ela cresceu, ela aqueceu. Então, isso fez com que eu entendesse o seguinte, olha, vai ser bacana. E outra, não só por isso, né, eu não tirei uma coisa da minha cabeça, eu sempre estou em movimento. Corretor de imóveis sempre está em movimento. Tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado, tem que estudar, né? Pedro, o que a gente pode esperar aí de novas oportunidades? Como é que é teu otimismo, como é que você está pensando, o que vem para nós aí, principalmente para o teu setor? Eu acredito que, né, agora ao findar desse semestre, né, e também aí para 2022, ainda será bastante aquecido. Né? Por que ainda será bastante aquecido? Por que ainda terá bastante oportunidades? O mercado, ele ainda demanda muito, né? Muitas pessoas estão à procura do seu imóvel, da sua casa nova, né? A gente até brinca, né? Para casar, você pode pensar numa casa. Mas para separar, você não pode. Você tem que ter uma casa. Então, assim, uma situação, por exemplo, o fator, né, sociocultural, o fator, né, sociofamiliar. A gente, eu estou dizendo aqui, a gente teve muita demanda, né? Tanto de quem casou, quem não casou, quem formou uma nova família, e isso fez com que aquecesse. Então, o déficit, né, habitacional ainda é muito alto no Brasil. Né? E nós, por sermos uma nação que ainda está em construção aí, né, para chegar em primeiro mundo, eu acredito nisso, eu creio, né, nessa situação, nós temos aí, né, muito, né, espaço para crescer. Nós temos muitas áreas para serem adquiridas, nós temos muitas empresas com vontade de investir, né? Hoje, as empresas, né, por exemplo, as construtoras, né, as incorporadoras, elas já estão tirando dos papéis os sonhos delas, elas estão levando isso já à frente. Né? Então, você já vê grandes investimentos, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, em comum, né, geral. Então, eu acredito que, pelo déficit habitacional e também, né, pela situação da elevação dos valores na hora da construção, né, a pessoa precisa pensar duas, três vezes, tende a Nós crescer. temos um ótimo cenário, então. Nós temos um ótimo cenário. Cenário. Pedro, obrigado pelo bate-papo. Eu falei para você que a gente nem ia sentir, ia passar rápido. Verdade. Quando o papo é bom é assim. Obrigado, viu, por ter vindo, obrigado por estar aqui comigo e trazendo aí um pouco da tua história e a tua visão aí no mercado tão promissor. Verdade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Agradeço a toda a equipe aqui da RCN. Estou muito à vontade, né? Eu costumo falar que eu brinco muito, converso muito. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante simples, bastante comunicativa e gosto, né, de gente. Então, é por isso que a gente, quando recebeu o convite, fiquei bastante honrado. Obrigado. Obrigado. Tá? O nosso RCN Negócios fica por aqui. Eu espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá.